Saudações, aventureiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. Hoje com a parte 2 da nossa série de vídeos sobre Aprendendo RPG. No vídeo passado da série, nós aprendemos a criar personagem. Nós criamos um personagem, um guerreiro chamado Robson. Para esse vídeo em específico, eu não vou utilizar aquela ficha de Robson para nossos exemplos. Eu vou utilizar 3 personagens criados anteriormente, um deles inclusive se chama Robson, mas foram personagens utilizados nas lives que fizemos. Para quem não sabe, nós tivemos lives ensinando RPG antes de termos esses vídeos gravados. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem aprender, podem aprender por essas lives. Então, para você que está chegando agora, não se esqueça de deixar um like no vídeo para tornar o nosso vídeo ainda mais relevante. Compartilhe com seus amigos para alcançar mais pessoas e, principalmente, se não for inscrito, inscreva-se, acione o sininho das notificações e nos vemos após a vinheta. Caros aventureiros, hoje nós vamos finalmente pôr a mão na massa. O que significa isso? Nós vamos ver como é na prática a mecânica, a primeira parte, vamos dizer assim, o início, a introdução de como funciona a mecânica de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons e RPGs em geral tentam simular, entre enormes aspas, a vida real. É como se naquela história, naquela aventura que estivesse acontecendo, você estivesse presente de verdade. Você pode agir, interagir com o ambiente, fazer tudo o que você quiser, porque na sua imaginação tudo aquilo está acontecendo de verdade e você está reagindo. Então, tudo que você faz é considerado ação. Andar é uma ação, falar, levantar um copo, mover um objeto, tudo que é como se fosse na vida real mesmo. Dá para você fazer esse paralelo entre a vida real e o RPG. E daí vem a questão dos testes. Tudo que você faz, existe a chance de dar errado. Quem nunca foi tomar um copo d'água e, ops, o copo escorregou da mão, caiu no chão? Se a gente for transformar isso em mecânica de RPG, é como se você tivesse tomado uma falha crítica, você rolou. Você foi fazer uma ação simples, que é levantar o copo para beber água, e daí você fez uma rolagem e tomou uma falha crítica e o copo caiu da mão. Praticamente todas as ações é possível você fazer um teste para ver se funciona ou não. Porém, no RPG, no dia a dia de jogar RPG, algumas ações são consideradas triviais demais para que se precise fazer uma rolagem. Inclusive a questão lá do copo, No RPG, não seria inviável o mestre ficar pedindo rolagem cada vez que você for dar uma golada de cerveja, por exemplo. Não tem condições disso acontecer. Porém, nas ações que são realmente relevantes, o mestre pode pedir um teste para saber se você vai realmente ter sucesso naquela ação ou não. Como é feito esse teste? Primeira coisa, o jogador vai anunciar qual ação pretende fazer. Vamos supor, eu pretendo erguer uma pedra que está bloqueando a minha passagem, por exemplo. O mestre, então, de acordo com o que foi anunciado pelo jogador, ele vai dizer do que é aquele teste. No caso em específico do exemplo, será um teste de atletismo. Por quê? Atletismo não é atletismo de corrida, não. É um teste assim para ver as habilidades atléticas, as habilidades de atleta daquele jogador. Ele vai erguer um peso. Então, com base nisso, o mestre ele já havia anteriormente descrito o tamanho da pedra, o cenário, a ambientação. Então, de posse dessas informações, é possível ele determinar qual é a classe de dificuldade daquele teste. Vamos supor que a pedra é uma pedra aí pequenininha, deve ter aí uns 20 quilos. Então, o teste vai ser um teste fácil. Porém, vamos supor que seja uma pedra muito pesada. Erguer vai ser impossível, mas o jogador vai poder rolar essa pedra. Então, você pode determinar que é um teste difícil. No livro do jogador, eles colocam uma tabela.
que varia desde muito difícil até quase impossível. Ele vai desde dificuldade, de classe de dificuldade 5 até classe de dificuldade 30. Obviamente, essa tabela ela é apenas um modelo para você se basear. Mas você pode ir para uma dificuldade 13, você pode ir para uma dificuldade 18, nada impede. Na verdade, é até aconselhado que você mesmo determine por conta própria e não fique usando a tabela. Você tem que ter conhecimento enquanto mestre, né? Aqui esse vídeo é para jogadores, mas quem for mestre e estiver assistindo, leve em consideração isso. E daí, nós temos já o que vai ser, a ação que vai ser feita, o jogador declarou. Temos aí o tipo do teste que o mestre determinou, a classe de dificuldade. E próximo passo é realizar o teste. Como é que o teste é realizado? O jogador vai pegar o dado de 20 faces, o famoso D20, e vai rolar. Rolou o dado, vai sair algum resultado, né? Algum número vai sair naquele dado. Esse número que vai sair, ele é o resultado do teste. Só que esse número, ele não vai ser o número final desse resultado. Quando o número sair, o jogador vai pegar o modificador necessário e somar a esse número. Vamos supor que a pedra é uma pedra grande e a classe de dificuldade seja 18. O jogador rolou 10 no teste, um exemplo, e daí ele vai olhar ali na sua tabela de proficiências e vai ver se é ou não proficiente em atletismo. Ele vai olhar o númerozinho que tem escrito do lado de atletismo e vai somar aquele resultado. E daí, essa soma do valor no dado mais o modificador do teste em questão vai ser confrontado à classe de dificuldade. Vamos supor que o nosso jogador tenha proficiência, não seja proficiente em atletismo e o seu modificador seja mais 3. Ele é um cara forte, parrudo, então ele tem mais 3 em força. 10 mais 3, 13. Para a classe de dificuldade 18, ele não conseguiu rolar a pedra. Vamos para os exemplos práticos. No exemplo prático que eu utilizei no vídeo em questão, nós tivemos 3 aventureiros, Robson, Emerson e Tiago. Nós tivemos Robson, o bárbaro, Emerson, o mago, e Tiago, o rogue. Os 3 estavam explorando uma masmorra quando, de repente, Tiago, que é o rogue, acabou sendo soterrado por rochas. Então, o que vai acontecer? Robson, o bárbaro, vai utilizar a sua força para mover a rocha. Esse teste para remover a rocha, ele seria um teste, poderia ser um teste tanto de força quanto um teste de atletismo. Na ficha de Robson, ele é proficiente em atletismo, o seu modificador é mais 4. E daí colocamos uma classe de dificuldade aí 15. Se Robson rolou 10, ele falhou e não conseguiu mover a rocha. Como eles estão numa masmorra e não tem nada assim urgente que possa acontecer, Robson tem tempo e vai ter a oportunidade de tentar novamente rolar a rocha. Porém, como ele falhou a primeira vez, o mestre considera que está demorando muito, ele levou um certo tempo para que essa rocha fosse movida do local. Nesse meio tempo, chegaram algumas aranhas e atacaram o grupo. Daí a gente vai para mais um teste aí, porque vamos supor que a aranha conseguiu picar Tiago, que está soterrado. Então Tiago tomou o dano do ataque da aranha. Em vídeos futuros nós vamos explicar como é que é a mecânica de combate. Nesse ataque da aranha que Tiago sofreu e houve a inoculação de veneno, Tiago vai fazer um teste de salvaguarda de constituição para resistir ao veneno. O mestre determina que o teste de salvaguarda tem dificuldade 12. Só que Tiago, ele não é proficiente em constituição. O seu modificador de constituição é 0. Dessa forma, Tiago, ele rolou um 12 no teste de constituição, somou com 0, que é o seu modificador, e infelizmente ele acabou sendo envenenado. Nisso a gente já viu aí o teste direto de atletismo e o teste para salvaguardas. Vamos supor uma outra situação agora. Vamos supor que nesse teste Robson teve a ajuda de Emerson. Emerson é um mago, ele é meio fraquinho, tem força 10 e, portanto, ele não tem
nenhum bônus aí para levantar a rocha e também não tem proficiência em atletismo. Mas ele pode ajudar Robson. Nesse caso, quando o jogador faz um teste e existe outros jogadores ajudando ele naquela função, naquele teste, esse teste ele é realizado com vantagem. Como é que acontece o teste com vantagem? Nos testes com vantagem, em vez de rolar apenas um D20, o jogador vai rolar 2 D20s e vai escolher um valor maior dentre os 2 dados. Emerson, Robson e Thiago seguem pela masmorra. Dessa vez, Thiago, que é o rogue, ele vai seguir na frente, porque Thiago vai tentar verificar as armadilhas e removê-las. Para detectar as armadilhas, existe o teste passivo. O mestre ele vai rolar o teste passivo sem que o jogador saiba que está sendo rolado. Na ficha do jogador, existe uma partezinha no lado inferior esquerdo da ficha, que é a percepção passiva, a sabedoria passiva do personagem. O mestre ele tem que estar de olho nessa, tem que ter de posse essas percepções passivas para determinar se o jogador percebeu ou não. Ele não vai perguntar para o jogador qual é a sua percepção passiva, porque ele vai alertar o jogador de que alguma coisa pode estar acontecendo lá. E daí o jogador diz, eu vou então testar aqui a minha percepção para ver se realmente tem alguma coisa, já que ele falhou, vamos dizer assim, na percepção passiva. Nesse caso, o jogador ele vai estar apelando para a sua percepção ativa, já que ele falhou na percepção passiva. E daí vai ter frustrado. É justamente isso. O mestre ele vai estar de posse, saber de antemão qual é a percepção passiva do jogador e determinar se ele passivamente percebeu ou não, sem o jogador saber que está sendo testado. Entendeu? Vai soar muito mais natural. Vamos supor que tenha uma armadilha que o mestre determinou que, para que fosse percebida, ela teria um grau, uma classe de dificuldade 12. Nós temos aí Robson com a percepção passiva 11, Emerson com a percepção passiva 10 e Thiago, o rogue, com a percepção passiva 13. Apenas Thiago foi capaz de perceber a armadilha, né? Porque a sua percepção passiva é 13 e a classe de dificuldade é 12. O mestre ele não precisa perguntar, jogadores, qual é a sua percepção passiva? Ele vai lá e avisa. Thiago percebeu a armadilha, simples assim. Em seguida, Thiago ele pode desarmar a armadilha. E daí nós vamos para o último exemplo aqui do nosso vídeo. Thiago vai pegar as suas ferramentas de ladrão e vai tentar desarmar a armadilha. No campo inferior esquerdo da ficha, existe a parte de ferramentas. Quais as ferramentas você é e não é proficiente? Se eu não sou proficiente, eu posso usar uma ferramenta determinada? Depende muito da ferramenta. Isso aí vai depender. O mestre é quem vai determinar, mas existe uma questão de consenso. Eu acredito que para a ferramenta de ladrão, por ser uma ferramenta extremamente proficiente, que exige uma certa habilidade, eu como mestre determinaria que apenas quem é proficiente pode utilizar. E qual é a habilidade que eu vou utilizar? Bom, como é uma coisa que requer destreza para desmontar, que é uma armadilha, eu determinaria que seria um teste envolvendo destreza. E daí a gente tem que Thiago, ele tem destreza 17, portanto seu modificador é mais 3, e ele é proficiente. O seu modificador de proficiência é mais 2. Então o Thiago faz o teste com o modificador mais 5. E ele rola o dado, compara com a classe de dificuldade de desarmar a armadilha. O mestre vai determinar. A classe de dificuldade para desarmar a armadilha não é a mesma classe de dificuldade para detectar. Isso daí é uma coisa que tem que ficar clara. Então é isso, pessoal. Essas são as regras de teste de Dungeons and Dragons. Todas essas regras você também pode ver no jogo Baldur's Gate. E para você jogar o RPG de mesa, também é essa mesma regra, certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um feedback aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Se tiver algum comentário, comente.
E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like para que nós possamos fazer mais vídeos como esse, certo? E é isso. Até a próxima aventura e falou!